Pronto? Boa noite, pessoal! Estamos aqui. Gente, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Tayane Caetano. Se você é novo aqui no canal, no perfil, já se inscreve aí no nosso canal do Instagram, tá? Todas as quintas-feiras nós fazemos aulas, lives com assuntos do departamento pessoal, sobre legislação trabalhista e uma série de coisas. Pessoal, eu já vou falar sobre o que a gente vai abordar nessa aula, mas antes, se vocês acharem interessante, o tema vai ser muito bacana hoje, tá? Para quem tá acompanhando aí já sabe. Tem um aviãozinho aí na live, dá para vocês compartilharem a live com quem vocês acham que seria interessante assistir a aula de hoje, tá? Compartilha com os amigos, os colegas de trabalho, a família, quem você acha que faz sentido assistir essa live também, tá bom? E, pessoal, agora vamos tratar do assunto que a gente vai abordar hoje. Vou fazer um breve resumo de algumas das coisas que a gente vai falar aqui para vocês, então se liguem. Eu vou falar para vocês quais cursos que são recomendados, tá? Para atuar no departamento pessoal. Primeiro que essa live será principalmente voltada para os iniciantes, para aquele pessoal que ainda não tem muita experiência, ficou há muito tempo sem trabalhar na área e agora está querendo se recolocar, ou o pessoal que está cursando aí um curso superior e quer entrar no departamento pessoal, ou é quem é do setor de RH e quer entrar mais para a parte aí do departamento pessoal, tá? Então, eu vou dar uma série de dicas sobre quais cursos são recomendados para você atuar no departamento pessoal, opção de cargos e oportunidades de carreira que você vai ter no departamento pessoal, dicas na hora de você se candidatar para uma vaga de emprego lá na área do departamento pessoal, o que você deve observar, tá? Dicas de como otimizar as rotinas do DP, se você já trabalha na área, isso vai te ajudar com certeza. Como lidar com as adversidades que tem no departamento pessoal, quais as principais características que combina com o profissional do departamento pessoal, tá? E como que tudo isso vai te ajudar a te transformar num profissional de alta performance na área do departamento pessoal. Beleza? Se você se interessou por esses assuntos, fica comigo, tá? Bastante dica muito legal que eu vou dar. Compartilhar um pouquinho da minha experiência, então vale a pena. Gente, primeiro, eu queria dizer para vocês que o profissional do departamento pessoal é um profissional muito, mas muito importante, tá? E vocês são como se fosse a porta de entrada da empresa. Tem muitos setores de departamento e RH em médias empresas, né, ou pequenas empresas, que são juntos, tá? Então, o departamento pessoal também, além do RH, que faz aquela parte de recrutamento e seleção, é a porta de entrada da empresa, é o primeiro contato que o novo funcionário tem com a empresa, tá? Então, vocês são praticamente o cartão de visita. Então, vocês têm que receber bem o funcionário, tá? A gente vai falar sobre isso. Mas você tem que receber bem o funcionário, tratar esse novo funcionário como você gostaria de ser tratado numa empresa, quando você fosse fazer uma entrevista, quando você fosse se candidatar lá para uma vaga no departamento pessoal e quando você de fato se tornar um funcionário integrante, tá? Do departamento pessoal. Então, pensa nisso. Antes de tudo, gente, queria fazer um joguinho rápido com vocês, tá? Eu vou falar 4 características e cada característica vai ter um número. Então, eu gostaria que vocês colocassem esse número aí, respondessem no chat esse número, tá? Por exemplo, se você quiser responder com mais de um número, na sequência de mais de um número, não tem problema. Se você só se identificar com um número, então você só responde aquele número, tá? Você gosta de estudar? Para essa opção é o número 1. Gosta de estudar? Número 1. Gosta de lidar com pessoas? Opção número 2. Tem paciência? Paciência, número 3. É curioso, questionador? Número 4. Então, põe aí pra mim se você tem, quais números aí você se identifica, quais números você se classificaria com um ou com todos. Põe aí no chat pra gente e depois vocês vão entender por que dessa brincadeira, tá? Bom,
Gente, o pessoal pergunta bastante, né? Tem muitas dúvidas se o DP exige um curso superior, tá? O departamento pessoal, ele não exige um curso superior específico para você atuar no departamento pessoal. Então, não necessariamente você tem que ter uma formação de curso superior. Muitos profissionais que hoje atuam no departamento pessoal, literalmente caíram no departamento pessoal. De repente, estavam executando alguma outra área, principalmente dentro de escritório contábil, e caiu no departamento pessoal, se viu lá no departamento pessoal, tá? Então, por quê? Por exemplo, às vezes o profissional ele trabalhava como um auxiliar administrativo no escritório contábil. E aí, por conhecer a rotina, tá ali próximo dos departamentos, acabou que pode ter acontecido alguma coisa com quem atuava no departamento pessoal, a saída, ou surgiu uma nova vaga e acabou que ele caiu lá no departamento pessoal, tá? Gente, o curso de departamento pessoal, ele não é obrigatório, tá? Mas eu vou passar para vocês algumas dicas de cursos que são legais fazer para atuar no departamento pessoal. O mais comum que a gente vê normalmente, né, é o pessoal fazer gestão de RH. O pessoal faz gestão de RH, que não tem, na verdade, no curso de gestão de RH, muita coisa de departamento pessoal. Mas por aí o pessoal já começa, tá? Uma outra opção é o de ciências contábeis e administração, tá? Tem o curso superior de ciências contábeis e o curso de administração, que é outro meio também de se envolver nessa área. O curso de ciências contábeis, se você tiver que escolher entre ciências contábeis e administração, mais legal é você considerar fazer ciências contábeis. Nada contra, né, o curso de administração, mas o de ciências contábeis tem muitas coisas que o de administração abrange e mais coisas de várias áreas da contabilidade, entendeu? Então, pode te dar um leque, uma oportunidade maior de atuar em outras áreas se você fizer um curso de ciências contábeis. De repente você quer iniciar no DP, faz um curso de contábeis. Não se adaptou no DP, você tem aí a possibilidade de atuar no fiscal, de atuar na contabilidade, de ser auditor, tá? Tem um leque, você pode abrir seu próprio escritório, então aí traz um leque de possibilidades para você. Outra coisa, gente, que eu acho assim fundamental e super importante, na verdade eu acredito até que todo mundo deveria ter para trabalhar no departamento pessoal, que é um curso de direito, tá? Voltado para o direito trabalhista. Não é obrigatório, mas seria muito legal se os profissionais de departamento pessoal tivessem formação em direito trabalhista. Aí seria perfeito, porque a gente lida muito com isso e vocês vão entender ao longo dessa live por que essa dica, tá? Então, pensem aí, gente, na questão de gestão de RH, ciências contábeis, administração e curso de direito. Acho que esses cursos estão bem voltados para essa área de atuação do departamento pessoal e também dá outras possibilidades para vocês, caso for necessário, tá? Gente, outra coisa que o profissional tem que pensar em questão de cursos para atuar na área do departamento pessoal. Pense em fazer cursos profissionalizantes, tá? Cursos de educação continuada. Então, pode ser cursos de cálculos trabalhistas, curso de E-Social, curso das rotinas do DP, curso de rescisão, curso de obrigações acessórias do DP, entre aí outras infinidades de opção que tem na área. Então, se a gente for pensar em formação para o departamento pessoal, vocês podem se direcionar nesse sentido que vai dar super certo, tá bom? Gente, tá dando para entender até aqui? Se vocês tiverem qualquer dúvida, se quiserem perguntar ao longo aí da live, a gente pode fazer um bate-papo no final, vocês fazerem perguntas, eu responder, dar dicas que eu não dei aqui, compartilhar alguma experiência, tá bom? Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre a opção de cargos e carreiras no DP, tá? Vou falar para vocês quais as possibilidades, se você está entrando aí nesse mundo do DP,
quais são as possibilidades de cargos e carreiras que você vai ter no departamento pessoal. Então, nós começamos lá com a opção de auxiliar de DP, tá? Eu coloquei algumas características aqui de cada cargo para ajudar vocês a entenderem a diferença entre um cargo e outro. Então, por exemplo, o auxiliar de DP. Normalmente, o auxiliar de DP é aquela pessoa que tem pouca experiência na área, tá? Faz uns serviços mais auxiliares à área de DP, por exemplo, coletar documento, escanear documentos, digitação de dados, cadastro, cuida lá do arquivo. Então, normalmente, o auxiliar de DP, ele vai ter atividades vinculadas com esses tipos de tarefas, tá? Aí, num segundo momento, nós temos o analista ou o assistente de DP, tá? Esse profissional, analista, assistente de DP, ele já é uma pessoa que atua já na área, tá? Tem um conhecimento dos principais processos da folha de pagamento, tá? Ele já faz cálculo de folha de pagamento, ele faz cálculo de férias, de 13º, ele entende dia social, ele entrega obrigações acessórias. Então, o analista, você percebe que ele já é diferente do auxiliar de departamento pessoal. O auxiliar de departamento pessoal é mais iniciante, faz tarefas auxiliares que provavelmente quem vai pedir é o analista de departamento pessoal. O analista já é um profissional mais qualificado, já é alguém que tem um pouco de experiência na área, tá? Já domina cálculos, já começa a fazer processos de folha de pagamento, férias, tal. Aí depois disso, desse segundo, nós vamos lá para o supervisor, o coordenador de DP, tá? Esse daí já seria um cargo um pouquinho mais avançado, porque além dele conhecer as rotinas completas do DP, que ele faz tudo que o auxiliar e o analista de departamento faz, ele faz a parte de organização e de distribuição de tarefas lá para a equipe dele, tá? Ele acompanha de perto os processos operacionais do departamento pessoal. Ele lida com situações que são mais complicadas, né? Ele toma algumas decisões que o analista não toma. De repente o analista apresenta um problema ou outro, o supervisor ele já vai tomar decisões, vai pensar em situações mais complicadas que o analista pode se deparar. Ele vai ajudar na solução de conflitos, de problemas da área, tá? Depois do supervisor e coordenador de DP, nós vamos ter o gestor e o gerente de departamento pessoal. Gente, para quem está chegando agora, antes de eu falar do gestor, eu estou dando uma visão geral de qual seria as opções de cargos e carreiras no departamento pessoal. Se você é novo no departamento pessoal, que é principalmente essa aula, essa live voltada para você que é novo no departamento pessoal, você vai ter hoje aqui uma visão geral do que você vai se deparar no departamento pessoal. Vou dar várias dicas aí, desde processo de contratação, currículo e dicas para quem quer conseguir experiência na área, tá? Quem quer conseguir um emprego e não tem experiência. Então, bora participar aí, prestar atenção. Se tiver dúvida, pode mandar pra gente, tá? Voltando aqui para a parte do gestor, o gerente de departamento pessoal, tá? Esse gestor, o gerente, já é um profissional com um conhecimento muito mais profundo que o supervisor. Ele conhece todas as rotinas do DP, tá? Além disso, ele tem um amplo conhecimento já da legislação trabalhista, da legislação previdenciária. Ele faz parte, ele é um cargo superior ao de supervisor, tá? Ele fiscaliza as rotinas lá que são implantadas na equipe. Ele faz a implantação de novos processos, ele otimiza a rotina, ele vê o que está dando certo, o que não está dando certo, tá? É um cargo acima, então, do supervisor, tem uma visão, ele é mais estratégico, se assim podemos dizer, tá? Ele busca formas de otimizar os processos, as rotinas do DP, tal, nesse sentido. Então, esse é o papel do gestor de RH. Vai visualizando aí os cargos para ver aonde que você quer chegar.
E nós temos outra opção, tá? Digamos que o gestor aí seria o cargo máximo dentro de uma hierarquia. Temos aí situações na verdade eu falei gestor e gerente, né? Pode até haver, dependendo do porte da empresa, alguma outra situação diferente dessa que eu passei, mas normalmente segue esse padrão, tá? E o gestor seria um cargo mais alto dentro aí do departamento pessoal. E depois a gente vai ter outras opções para atuação na área de departamento pessoal. Porque você pode ser um consultor da área de departamento pessoal, porque você já domina todos os processos, todas as rotinas do departamento pessoal, você entende de legislação, você sabe como é que funciona, então você pode ser um consultor, dar consultoria para empresas, tá? Você pode dar aula, você pode ser um professor, tanto em universidade quanto cursos, tá? Então tem aí. Você pode ser um professor na área de departamento pessoal, você pode ser um freelancer, ou seja, você executar rotinas, tá? Dentro do departamento pessoal, lógico, né? Pegar demandas de empresas, né, que precisam de um departamento pessoal e não tem, e você fala, ó, eu fecho a sua folha de pagamento, eu faço processo de admissão, então fazer aí desvinculado de qualquer empresa, um serviço de freelancer no departamento pessoal. Você pode também ser auditor trabalhista, tá? Trabalhar em parceria com empresas de auditoria, por exemplo, ajudar nas auditorias, de repente ser até assessor, né? Às vezes juízes precisam, né? Advogados, juízes, de assessores do departamento pessoal, na verdade, conhece a rotina, todos os processos. Então, isso daí também é uma opção. Então, vocês vejam que tem bastante opção de cargos e carreiras dentro do departamento pessoal que dá para você atuar. Você não precisa ficar sempre como um analista, tá? No departamento pessoal ou um auxiliar. Você pode crescer, fazer uma projeção de crescimento dentro do departamento pessoal para sua carreira, tá? Se não for para trabalhar em empresas, que seja para criar sua empresa, trabalhar de forma independente nessas opções que eu passei para vocês. Tá legal, gente? Tá dando para entender? Vamos seguindo aqui. Se você tiver dúvida, quiser dicas, passa aí mensagem pra gente que no final da live a gente vai conversar, vai responder. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Gente, tem muita coisa boa pra falar, hein? Bom, gente, eu coloquei aqui, acho que essa parte é muito importante e as pessoas perguntam muito sobre isso pra mim, muito. Dicas na hora de se candidatar para uma vaga de emprego no DP. Isso é super importante, eu vou dar várias dicas a partir daqui, dicas que eu acho que realmente vai ajudar você que está procurando aí uma oportunidade no departamento pessoal, tá? Gente, antes eu quero dar uma visão para vocês, porque às vezes você está começando na área, você não entende como que funciona o mercado de trabalho do departamento pessoal, como ele é dividido e o que você vai encontrar. Então eu vou passar primeiro duas visões para vocês para ficar um pouquinho mais claro e direcionar vocês na hora de buscar uma vaga de emprego no departamento pessoal. O DP, gente, a gente tem, digamos assim, dois formatos de uma maneira generalizada, tá? Dois formatos de atuação no mercado de trabalho. Nós temos o DP interno, que normalmente acontece em grandes empresas, médias e grandes empresas, tá? E ele é subdividido em áreas, tá? Lógico que esse DP interno vai depender, essa subdivisão em áreas vai depender do tamanho da empresa e da quantidade de empregados que a empresa tem, tá? Mas ele é subdividido em áreas. Tem aí caso de hospitais que tem DP interno, né? E tem uma equipe. Hospitais é porque eu conheço, né? Já trabalhei com, mas tem N situações de empresas que são assim. Então nós temos lá um setor do departamento pessoal que cuida só de processos de admissão, nós temos um outro setor do departamento pessoal que cuida só de cálculos, um outro setor que cuida de obrigações acessórias, um outro setor que cuida só de rescisões, etc. Então, se você se candidatar para uma vaga de uma média ou grande empresa que tem o departamento ou a contabilidade interna, provavelmente você pode acabar caindo
em um desses setores. Você vai chegar lá só para fazer processo de admissão e mais nada. Você vai admitir todos os processos de admissão. Ou de repente todos os processos de rescisão. Ou só vai calcular a folha de pagamento. Vai ficar limitada àquele setor, né? Aquela atividade específica. Você não vai poder atuar em toda a área do departamento pessoal do início ao fim. Então, em partes fica um pouco limitado. Por isso, é preciso avaliar a vaga que você está se submetendo, tá? Aí nós temos uma situação B, tá? Uma segunda situação, que é um outro cenário do mercado aí do DP, que são os escritórios contábeis, tá? Normalmente, o profissional de DP faz todos os setores nos escritórios contábeis. Então, desde lá do processo de admissão até o processo de desligamento. Quando vocês trabalham em escritório contábil, normalmente, também dependendo do porte, o profissional do departamento pessoal, ele vai fazer tudo, tá? Meio que simultaneamente ele vai atender a todos os setores, todos os processos do departamento pessoal, desde admissão até rescisão. Se a sua intenção é dominar o DP por completo, você quer entender tudo, você não quer ter limite, você quer ter todo tipo de informação, então é legal você se candidatar em vagas para trabalhar em escritório contábil, porque normalmente tem esse perfil, você não vai ter limite, você vai lidar com tudo, talvez até vai ter mais autonomia, tá? Porque você vai ficar responsável por um setor, por uma área inteira do departamento pessoal. Vai lidar com vários tipos de empresas, né? E vai lidar com todos os processos que demanda a área, que a área exige. Então, por que eu quis passar essa visão para vocês? Porque vocês precisam, na hora lá de se candidatar para a vaga de departamento pessoal, fazer essa análise. Não é só ver lá, DP, epa, tô indo. Não é porque tá DP que você já vai se candidatar. Ver o que está sendo exigido para aquela vaga, qual o perfil e por que é importante também você saber o que está sendo exigido, né? Se é só o processo de rescisão, se é só o processo de admissão ou se é tudo. Porque aí você consegue se focar em estudar aquilo que está sendo pedido, tá? Aquilo que eles vão esperar de você. Você não vai sair, não sei por onde começo, o que eu estudo primeiro. Não, se eu só vou trabalhar com admissão, então eu vou descobrir tudo que é relativo à admissão, toda a legislação de admissão, todos os processos que eu preciso saber. Isso te direciona melhor e você consegue focar os seus estudos para isso e também escolhe o que quer para você, qual que é o seu perfil para trabalhar na área. Você quer trabalhar numa grande empresa? Saiba que você talvez vai ter algumas limitações e vai ter que executar algumas tarefas que são só aquelas, não tem uma amplitude muito grande, tá? Não é uma regra, mas a maioria das empresas grandes são assim, porque é totalmente fácil de entender essa situação. Quando é uma empresa muito grande, com muitos funcionários, imagina você fazer a folha de pagamento de cabo a rabo. Não tem como, desde a admissão até a rescisão. É impossível. Dependendo do fluxo de empregados, entrada e saída de admissão, de rescisão e de situações de afastamento, é humanamente impossível. Então, ele subdivide em pessoas, em setores, tá, gente? Para que isso se torne possível e as pessoas fiquem muito boas em cada parte do que elas estão fazendo e se torne mais efetivo o trabalho. Já no escritório contábil, normalmente uma demanda menor, né? Mesmo que tenha fluxo de funcionários, é totalmente possível você fazer do início ao fim. Às vezes o que pode acontecer em escritório contábil é ter 2, 3 profissionais de departamento pessoal que fazem a mesma coisa, do início ao fim, de todos os processos do departamento pessoal. Então, se você não sabia disso, isso é uma dica super importante na hora de você se candidatar para uma vaga de departamento pessoal, tá? Gente, essa é uma dica muito importante e eu acho que vale muito a pena pensar sobre isso antes de se candidatar. Gente, tá dando para entender? Tá dando para ter essa visão até aqui? Acompanha aí comigo. Bom, agora eu vou dar, são 3 dicas muito, mas muito legal, tá? Muito legal. Eu vou deixar elas para falar depois. Deixa eu fazer mais uns comentários aqui, depois eu falo essas 3 dicas, tá? Então, gente, só fazendo um resumo do que eu falei para vocês,
analise a vaga proposta, tá? Para saber o que está sendo solicitado do candidato. Aí você vai poder decidir se é realmente aquilo e se focar em estudar aquilo, tá? Dica 2, que é a dica de ouro agora, gente, dica de ouro mesmo. É muito importante isso que eu vou falar. Muita gente, até mesmo aqui, muita gente que acompanha a gente aqui no Instagram, sempre pergunta, na verdade pergunta e reclama porque fala, eu não tenho experiência no departamento pessoal e as empresas não dão oportunidade para a gente iniciar no departamento pessoal. Eu sei que existe um nível de dificuldade referente a isso, não é só você que lida com essa situação, com esse problema, tá? Tem muitas pessoas que lidam, mas essa eu vou considerar a dica de ouro, uma dica muito importante que eu vou dar para vocês, que talvez vocês não saibam, e se vocês passarem a fazer isso pode fazer total diferença na hora lá de você procurar uma vaga para o departamento pessoal. Isso pode te dar a oportunidade de entrar nessa vaga que você está procurando. Gente, o fato é que se você não tem experiência, você só vai ter, claro, se você começar a atuar na área, ou se alguém for muito bonzinho, né? Estiver disposto e quiser te dar uma oportunidade. Salvo essas condições, você pode ir para outras alternativas. Uma delas, faz uma análise no seu currículo. Sabe por quê? Porque o que você pode mudar no seu currículo que vai te ajudar a ter oportunidade mesmo sem ter experiência? É você colocar no seu currículo o que você tem conhecimento na área, tá? Digamos que agora você esteja fazendo um curso de e-social. Então, você vai colocar que você tem conhecimento em e-social. Você tem experiência com e-social? Não. Você não tem experiência com e-social, mas você tem conhecimento. Você sabe qual é a lei, você entende o manual, você sabe quais são as regras, tá? Então, você põe que você tem conhecimento em e-social. O pessoal não faz isso por não ter experiência com e-social, nem põe que está estudando ou que tem conhecimento às vezes. E isso, gente, faz total diferença. Eu vou dar um exemplo e vocês vão entender. Se você coloca que você tem conhecimento no e-social, tem conhecimento na legislação, tá? Põe os pontos lá no currículo que você entende, que você se sente seguro da legislação trabalhista, por exemplo. Ou você tem conhecimento de hora extra, ou você tem conhecimento de rescisão, não tem experiência, mas põe que você tem conhecimento. E realmente estuda. Em hipótese alguma você vai mentir no seu currículo, jamais faça isso. Não coloque informações que não são verdadeiras, tá? Você vai passar vergonha, não faça isso. Mas se você de fato tem conhecimento, se você está estudando e se sente segura, põe que você tem conhecimento. Por quê? Imagina uma situação lá que tem um candidato que ele não tem experiência e não tem praticamente nenhum conhecimento. Ele é formado em administração, ou ele já fez a faculdade de gestão de RH, mas não conhece nada de legislação, então digamos que ele não tem conhecimento que é necessário para o departamento pessoal. E nós temos um outro profissional lá que também pode ser formado em administração, ou gestão de RH, tá? Mas ele coloca no currículo dele que ele tem conhecimento. E ele de fato tem. Ele estuda, ele entende a lei, ele tem conhecimento, só não tem experiência. Desses dois candidatos, gente, na hora da entrevista lá do recrutador, quem que você acha que tem mais chance? Com certeza é a pessoa que tem conhecimento, tá? Porque, gente, processos, rotinas no departamento pessoal, se você tiver conhecimento, se você entender a legislação, é muito mais fácil de explicar e da pessoa entender, porque ela já tem a base, que é a legislação, né? Fundamentos. Então, você tendo conhecimento, você pega esses dois currículos. O cara que é formado em gestão ou é formado em administração, não tem conhecimento, não estuda, tá? É aquilo e pronto. O outro também está na mesma posição, porém ele estuda, está fazendo curso, tem conhecimento. Nenhum dos dois tem experiência. Com certeza, inúmeras vezes o que tem conhecimento e colocou que tem conhecimento naquelas áreas vai sair na frente desse outro candidato. Você veja que os dois não têm experiência, tá? Então o pessoal não faz isso e é uma dica super importante. Eu mesmo já fiz
entrevistas, tá, com candidatos que não tinham experiências. Já pegamos para trabalhar muita gente que não tinha experiência na área, mas que tinha conhecimento. Era seguro, estudava, gostava de estudar. Você perguntava o que era vale transporte, o que era hora extra, adicional de periculosidade. A pessoa podia não fazer o cálculo, mas ela sabia explicar exatamente o que era aquilo. Quem tinha direito, quem não tinha, quando não tinha. E nunca trabalhou na área, mas conhecia. Aquilo foi o suficiente, um ponto decisivo para fazer a contratação daquele funcionário mesmo sem experiência. Então, isso é um ponto que conta muito. Prestem atenção que muita gente não faz, tá? Deixa eu ver que eu coloquei aqui. Gente, vocês sabem que conhecimento é poder, tá? De repente é a chave do sucesso. Se você tá em busca de um emprego, não fica parado. Enquanto você tá aí, estuda na internet, no nosso Instagram aqui mesmo, tem muito conteúdo gratuito que vocês podem consumir e se aperfeiçoar. Então, você não está conseguindo vaga de emprego, não é desculpa para ficar inerte e não estudar, tá? Estuda, é muito importante. Conhecimento não tem limites e ele te liberta. Gente, então nós falamos aí de analisar a proposta para ver se é aquilo que você quer, tá? Para você se focar naquilo. Numa segunda opção que eu falei que é a dica de ouro, reavalie o seu currículo, põe tudo o que você está aprendendo e o que você já aprendeu por conta própria, que você adquiriu conhecimento por conta própria, mas põe, se você se sente seguro, se te perguntarem que hora extra, quanto tempo você paga, quais os percentuais, se você souber responder, põe que você conhece sobre a hora extra no seu currículo, entendeu? Dica 3, tá? Tem gente que coloca na cabeça, eu quero trabalhar no departamento pessoal e eu já quero iniciar como analista de DP. Pronto, acabou. A pessoa põe esse objetivo, fecha a mente e pronto. A dica aqui a dica 3 é, aceite, gente, iniciar em cargos correlatos do DP, tá? Se ponha numa situação um pouco abaixo quando você vai iniciar, tá? Não queira já ir lá e pegar o peixe grande, tá? Começa pequeno, tenta pescar aquele peixinho pequeno, lambarizinho, não sei, não vou saber dar muitos exemplos de peixe pequeno, mas começa menos, tá? Começa num cargo menor ou correlatos. Por exemplo, escritórios contábeis, você pode se candidatar para a vaga de auxiliar administrativo, tá? Para ser um arquivista, um auxiliar de DP. Se você estiver cursando aí algum curso superior, pode se candidatar aí para a vaga de estágio. Então começa ali pensando em coisas relacionadas ao DP, que estão próximas, que talvez você tenha algum contato, principalmente escritório contábil, até maior a chance, né? E que podem te levar para o DP. Porque, como eu disse lá no início, a maior parte das pessoas que iniciaram no DP começaram assim, com alguma outra vaga, e depois acabou entrando no departamento pessoal por N possibilidades, tá? Caiu no DP literalmente, começou em uma outra vaga dentro do escritório contábil e acabou caindo no DP e aprendendo, descobrindo e amando o DP. Então, não põe que você vai entrar como analista e se você não conseguir, sem ter experiência, você vai ficar batendo nessa mesma tecla até o final. Dá oportunidade para você, muda o foco, entra como auxiliar administrativo, nem que for para arquivar documento, nem que for para fazer serviço que às vezes você nem vai cobrar, mas só para você ter a oportunidade de aprender, tá? Gente, e você estando ali já naquele ambiente de escritório, você vai ter familiaridade com documentos. O profissional do departamento pessoal provavelmente vai te pedir para arquivar algum documento do DP, você já vai ver ficha de cadastro, você vai saber como a carteira de trabalho, você vai saber com o contrato de trabalho, só ali de estar arquivando você vai ter familiaridade com os documentos, tá? O profissional lá oficial do cargo faltou, de repente você tem uma oportunidade de aprender alguma coisa, de fazer algum serviço que na ausência dele você pode fazer, ele entrou de férias, de repente a empresa pode falar, você pode ocupar o cargo dele nesse período de férias, você quer aprender algumas coisas do departamento pessoal? Você já tá ali, é um pulinho pro departamento pessoal, é uma grande oportunidade, tá? Então pensa nisso, nessa segunda possibilidade, de você já não entrar direto na vaga que você quer, de você pensar nessas vagas correlatas aí,
que também é uma oportunidade, tá? Gente, então, e outra coisa que é muito importante quando você entra em vagas relativas, esteja atento, esteja estudando, perceba as dificuldades da área, quais que são os pontos fracos, se você estivesse na área, o que você poderia melhorar, estuda a legislação, tá? Faz essa análise, esteja sempre disponível, seja atencioso, tá? Porque se surgir uma oportunidade, você está ali pronto, atualizado e totalmente preparado para assumir aquele cargo. Então, na verdade, a oportunidade, às vezes a pessoa fala, eu não tenho oportunidade. Às vezes você não está preparado para a oportunidade, é diferente. Às vezes tem N oportunidades, mas você pode não estar preparado para a oportunidade. Então, mesmo que você esteja na vaga de auxiliar, de arquivista, fica o dia inteiro arquivando documento, esteja estudando quando você chega à noite, estuda, participa das nossas lives, vê vídeos no YouTube, não sei, consome conteúdo, tá? Porque isso vai fazer com que você esteja preparado para a oportunidade na hora que ela aparecer. E esteja aberto, tá? Demonstre que você tem interesse, porque ninguém tem bola de cristal também, né? Às vezes a pessoa não demonstra nenhum interesse, como que o empregador vai ter noção que você almeja ter a vaga de departamento pessoal, por exemplo, ou aprender sobre o departamento pessoal. Conversa com seus colegas, pede para ele explicar. O que você pode me dar de atividade do DP? Tem alguma coisa aí que eu posso fazer para te ajudar, tá? Super bem intencionado, você não vai desejar, claro, que a outra pessoa que tem aquela vaga morra para você assumir, nada disso. Mas esteja atento a oportunidades. E pensa, existem vários e vários caminhos para você chegar naquele lugar. Não foca somente em um só e se você não conseguir daquele jeito, você vai tentar eternamente, tá? Não tem só um caminho, tem vários caminhos e eu tô te mostrando algum deles aqui. Então, também não bota na sua cabeça, né? Não fica assim, se não for aquela vaga, eu não quero. Não faz isso. Isso vai te limitar. E você não vai conseguir ampliar seus horizontes e ver as suas oportunidades reais. Gente, precisaria saber quanto tempo nós temos, que eu tenho tanta coisa boa para falar aqui, só para mim me programar. Tá bom. E poder conversar um pouquinho com o pessoal no final. Não sei se tem alguma dúvida, se alguém mandou alguma mensagem. Deixa eu aproveitar e beber uma água, porque hoje eu tô falando demais, né? Responder agora? Não, vamos responder no final, né? Só pra mim administrar o tempo aqui. Gente, vocês estão gostando da live? Manda um joinha aí se vocês estão gostando, tá? Se essa informação tá agregando. Ela é voltada principalmente para iniciantes. Vou dar algumas dicas para quem já trabalha na área também, que eu acho que vai super ajudar. Mas as coisas que eu falei também, eu acredito que serve e muito para quem já atua na área. Porque às vezes a gente fica trabalhando naquela loucura do dia a dia e tem algumas coisas que a gente não percebe, que a gente não pega. Então, vale a pena também para você que já trabalha na área prestar atenção aí nessas dicas que eu tô dando também, tá bom? Fala aí pra mim se vocês estão gostando, manda uma carinha, um emoji ou um joinha. E vamos seguindo aqui. Gente, o que o profissional do DP precisa, tá? Para atuar na área? Quais as competências importantes que ele precisa ter para atuar na área do departamento pessoal? Eu separei aqui, lógico que são vários, mas eu separei aqui 3 que eu considero as mais importantes, tá? Que eu considero assim super relevante. E eu vou comentar cada uma delas para vocês. Gente, primeira competência: dominar a legislação trabalhista, tá? Trabalhista, previdenciária, princípios, fundamentos, CLT, leis específicas, a Constituição Federal, os decretos, as INs, as portarias. Quando eu falo para você dominar, eu não tô falando que você tem que decorar, saber todos os artigos da CLT quando alguém te perguntar, saber tudo certinho, tá tudo na mente. Não.
O dominar que eu quero dizer é você entender. Não há nada melhor quando você entende. É você buscar lógica e razão para aquilo que você está estudando. Aquilo que você está estudando e aquilo que você está aprendendo tem que fazer sentido na sua cabeça, tá? Tem que fazer sentido. Não decore nada, tá? Estude para que aquilo faça sentido. Qual é a razão que o legislador colocou aquela regra? Tem uma razão. Todas as regras que estão na legislação têm uma razão. Entenda essas regras, o porquê, tá? O que mais coloquei para vocês? Gente, tem que gostar de ler. Então veja se você tem essas competências, se você se identifica com essa área, tá? Tudo que eu falar aqui é pro aspecto positivo. Se você começar a atuar na área do departamento pessoal, você vai gostar e muito. Se você se empenhar, né, em aprimorar essas competências em você, você vai ver que cada vez você vai amar muito mais, tá? Então, tem que gostar de ler, tem que gostar de estudar e estudar. Atualização contínua, porque as leis, as regras mudam sempre. Se você, eu na verdade eu nem sei, mas deve ter aí, se a gente for buscar. Gente, se vocês soubessem quantas mudanças antes da reforma trabalhista a CLT teve, né? A reforma já trouxe inúmeros, eu não lembro quantos artigos foram alterados, mas antes disso também já teve muitos. Então você tem que estar sempre atualizado. Esse é um grande desafio do profissional do departamento pessoal, mas é um desafio bom, é um desafio gostoso. Como eu digo, o conhecimento liberta, tá? Você tem o domínio de toda a situação quando você tem conhecimento. Então estude. Isso é uma das competências, tá? E outra, por mais que você estude o departamento pessoal, e por que é importante você entender a lógica das coisas? Você vai se deparar com situações no departamento pessoal que não vai estar escrito em nenhum artigo da lei, tá? Porque a legislação, às vezes, ela deixa muitas brechas. E o departamento pessoal, ele lida diretamente com pessoas, tá? E as pessoas são totalmente imprevisíveis, tá? Então, você vai ter diversas situações que vai precisar usar o seu bom senso, a sua lógica, você vai ter que ter jogo de cintura, você vai ter que ter ponderamento, você vai ter que equilibrar empresa e empregador, você vai ter que fazer uma série de averiguações, análise, buscar fundamentos, uma série de coisas aí, jurisprudências, súmulas, e fazer uma análise para tomar uma decisão. Então, por isso, entenda e não decore. Que mais? Outra coisa, principalmente para quem está começando, tem muito medo de perguntar, tá? Ai, que fica inseguro, o que vão achar de mim? Sou novo na empresa, será que eu pergunto? Estou com dúvida aqui. Pergunte, não importa quantas vezes, mas não faça nada com dúvida. Eu sempre falo isso pro pessoal que trabalha comigo. Não faça nada com dúvida. Você fazer alguma coisa com dúvida e fazer errado, isso pode te custar muito caro. Pode custar caro para o funcionário, né, o empregado que você está lidando com aquela situação. Para a empresa, não vale a pena. Não vale a pena. Então, pergunte sempre. Não tenha medo de perguntar. E outra, gente, tem até uma propaganda, se eu não me engano, que passou um tempo atrás. O que seria do mundo, alguma coisa nesse sentido, se não fossem as perguntas, né? Porque são as respostas que movem o mundo. Alguma coisa nesse sentido, depois vocês procuram aí. Então, as perguntas que te fazem aprender, as perguntas que trazem conhecimento. Então, questione, pergunte, não tenha medo. Busque, dá um Google, pergunta para o colega de trabalho, para o professor, para o seu superior, mas não faça nada com dúvida, tá? Você está lidando com pessoas e com vida de pessoas. Está lidando com dinheiro, com salário das pessoas, e isso é muito importante para as pessoas. Então, faça com responsabilidade tudo que você for fazer. Gente, eu coloquei aqui por que a legislação, você entender a legislação vai te ajudar. Por que vai ajudar? Porque você vai ser um profissional estratégico quando você tem a legislação na cabeça. Quando você entende o que você está fazendo e não faz por fazer, tá? A gente tem que parar, nós todos, né, que a gente faz muito isso, de achar que o DP, ele é operacional.
O DP ele é estratégico. Vocês têm que agir como consultores, parar de ser aqueles robozinhos lançadados, tá? O DP não é só apertar uma tecla, o DP é muito mais do que isso. E você também não pode ser refém do sistema que você utiliza, tá? O sistema, gente, ele só faz os cálculos que você manda, que você parametrizou. Alguém, um ser humano parametrizou e no caso vai ser você que vai parametrizar. Para isso você tem que conhecer a legislação e o sistema só vai fazer o que você mandar. Ele não tem esse nosso lado de inteligência, tá? Ele executa ordens, um conjunto de ordens, alguns comandos lógicos de sim ou não, como funciona mais ou menos o Excel, se tal situação Y, se tal situação X, tá? Então, se você não parametrizar corretamente, vai ter erros. Então, por isso também é importante vocês conhecerem a legislação, tá? Essa é a primeira competência, dominar a legislação trabalhista e tudo isso que eu falei de uma forma geral. Vou falar para vocês da segunda competência. Dominar os cálculos trabalhistas. Vocês precisam dominar os cálculos trabalhistas, tá? Cálculos e cálculos de encargos trabalhistas. Gente, quando eu falo dominar os cálculos, eu não estou falando de nenhum cálculo mirabolante, matematicamente mirabolante, tá? Não é aquelas coisas, aquelas fórmulas absurdas, aqueles negócios que você tem que ser formado em matemática para fazer. Não, o departamento pessoal, na maior parte dos casos, ele tem cálculos simples de subtração, de divisão, tá? Mas o que você tem, a complexidade, na verdade, dos cálculos do departamento pessoal está em você reunir as informações, né, da lei e transformar aquilo em cálculo. Por isso que você tem que dominar a legislação. Então, você tem que saber calcular hora extra, adicional noturno, adicional de periculosidade, de insalubridade, as médias, o fundo, INSS, imposto de renda, desconto de falta, DSR, 13º, férias, vale transporte, médias, e aí eu posso ficar aqui a noite inteira falando uma série de coisas, mas você tem que dominar os cálculos trabalhistas e os cálculos de encargos, tá? Se você não sabe aí por onde começar, eu já estou te dando aqui uma boa direção aí das competências do profissional de departamento pessoal. Gente, não adianta você ser aquele profissional do departamento pessoal que o empregado chega, tá com dúvida no Lerite, você fez um cálculo lá de férias ou de desconto, não sei, aí o empregado chega para você e fala, nossa, mas eu acho que tá errado esse cálculo, não tá batendo valor, eu não tô concordando com isso. Aí você fala assim, não se preocupa não, confia que tá certo, foi o sistema que calculou, tá tudo certo, fica tranquilo. Não seja esse profissional refém do sistema que confia piamente no sistema. Como eu disse, o sistema só funciona se ele estiver bem parametrizado, tá? Isso é uma forma também de otimizar, nós vamos falar sobre isso, mas é uma forma de otimizar os seus processos aí do departamento pessoal, parametrização. Aí você fala para o empregado, não, pode confiar, tá tranquilo. Não seja esse profissional, isso é um mau profissional, tá? Procura melhorar nesse aspecto, não é falar tá certo, confia no sistema para o empregado. Você tem que explicar para ele por que aquele cálculo, como foi feito, dar as razões necessárias para ele entender por que está sendo feito daquele jeito. Outra coisa, gente, de novo, eu sempre repito, tira da cabeça de vocês que o DP não é estratégico. Ele é, e se ele não for para você, ele tem que ser. Você tem que fazer ser. Por quê? Nós não somos aqueles executores de tarefas, tá? E por que eu tô falando isso? Porque dependendo da informação, tá, que a gente tem, da sua orientação, pode mudar totalmente um cálculo. Então, antes vem o raciocínio, a estratégia, o conhecimento, para depois vir a execução de tarefas, os cálculos e tudo mais. Você, gente, tendo conhecimento, você agindo como um consultor de departamento pessoal, você pode fazer com que a empresa diminua os riscos dela, você pode evitar passivos trabalhistas, olha aí a sua importância.
Você pode diminuir os encargos da empresa, lógico que de forma legal, nós não estamos falando de nenhuma forma ilegal nem de sonegação. Existem formas legais, por exemplo, a desoneração da folha de pagamento, de repente pode ser avaliado, né, essa visão aí estratégica, você avaliar para a empresa se vale fazer a desoneração da folha, fazer um comparativo para qual que compensa mais com a empresa, né, os cálculos dos encargos, com base na desoneração ou com base comum, sem fazer a desoneração. Você fazer esse tipo de avaliação, você vai diminuir aí os encargos de forma legal da empresa, a legislação permite, tá? Então, essa visão é a visão estratégica do profissional do departamento pessoal que você, iniciante, tem que almejar se transformar, se tornar. Essa é a segunda competência. Vamos para... Falta quanto? Tá. Vou rapidinho aqui. Vamos para a terceira competência. Deixa eu ver o que mais. Tá, vai dar. Vamos para a terceira competência, gente. Dominar, a primeira lá, dominar a legislação trabalhista. A segunda, dominar os cálculos, tá, de encargos trabalhistas. E a terceira, dominar as rotinas do departamento pessoal. O DP, gente, é cheio de rotina diária. Processo de acompanhamento, de envio de obrigações, processo de admissão, de demissão, envio de e-social. No caso de e-social pode ser até diário o envio, dependendo aí do fluxo de empregados da empresa. Talvez você tenha que enviar admissão, férias todos os dias. Então, tem muita rotina e você precisa dominar essas rotinas do departamento pessoal e focar em otimizar. Como que você, depois que dominar, pode otimizar essas rotinas? Isso daí vai servir para você que já trabalha na área também, não só para o iniciante. Um dos principais pontos, gente, é implantar tecnologia na empresa, tá? Isso poupa muito tempo, traz eficiência, diminui erros e ainda sobra tempo para você estudar, orientar e melhorar os processos. Então, tecnologia veio ao nosso favor para nos ajudar, não só na nossa área, para outras também, mas já tem muita ferramenta para ajudar o departamento pessoal. Por exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês. Em processo de admissão, tem aplicativos, gente, que o empregado carrega os dados dele, tá? Os documentos que são necessários para admissão, manda foto de documentos, tudo via celular, ele instala lá o aplicativo. Esse aplicativo é integrado com o sistema de folha de pagamento da empresa, que importa esses dados, tá? E aí já viabiliza muita coisa no processo de admissão. Você vai fazer mais o papel de conferência e tratar ali de questões de legislação, contratuais, que isso o empregado não vai te passar. Mas ele passando os dados dele, já é meio caminho andado. Ele, quando envia os dados, já atende, né, aí a lei de proteção de dados, porque ele vai assinar uma autorização para você tratar os documentos dele. Então aí você já resolve 2 problemas, tá? E otimiza seu processo de admissão. Busquem por aplicativos que façam isso, que já é... Imagina o empregado, vai lá, imprime, tira a cópia, manda o motoboy para a empresa pegar, sendo que ele pode mandar tudo isso via aplicativo. Parem de usar carteira de trabalho física, usem a digital, tá? Tentem implantar isso. Gente, eu mesmo só estou usando a física quando é um empregado muito antigo, quando vai fazer a demissão, como já foi feita a admissão antes da lei, lá antes de 2019, né? Para dar baixa naquele contrato, para ficar uma coisa organizadinha. Mas as novas admissões, tudo CTPS digital. Não pede mais carteira de trabalho física. Isso, você vai ter que cumprir aquele prazo de 48 horas absurdo para devolver, tá? Vai gastar dinheiro e tempo com o motoboy. Nada contra, lógico, graças a Deus os motoboys têm muitas funções e ainda continuarão tendo. Não é que a gente está tirando emprego de ninguém, mas existem formas de otimizar a nossa rotina, tá? Então faça isso, não pegue mais a carteira física porque a legislação desobriga, agora é digital, é tudo digital, é social, já vai para a carteira do empregado. Outra coisa, gente, tem empresas que ainda estão ali no ponto manual, mesmo que a empresa não é obrigatória a usar o ponto eletrônico, ela pode. Então, de repente, orienta a empresa a mudar,
mostra os benefícios para ela, a segurança diminui a margem de erro. Esses pontos eletrônicos já tem um software integrado que já vai fazer o cálculo ali do saldo de horas no mês. E aí isso também já vai integrar com o seu sistema de folha de pagamento, que já vai viabilizar. Você não vai ter que fazer aqueles cálculos manual na sua planilhinha do Excel para depois alimentar o sistema. E ainda você fazendo tudo integrado vai diminuir aí a margem de erro, né? E diminuir o seu tempo, você vai ter tempo para a parte de gestão, de orientação mesmo do departamento pessoal, que é o que mais importa. Gente, o que mais? Tem aplicativos hoje para os funcionários receberem os olerites também via aplicativo, né? Você fez lá o cálculo na sua folha de pagamento, nossa, já falta 4 minutos. Você fez o cálculo na sua folha de pagamento, gente, manda lá você aperta um botão depois de conferir, calcular toda a folha de pagamento, já vai pro o olerite pro celular do funcionário. Você poupou aquele tempo de chamar não sei quantos funcionários para ficar assinando o olerite, conferir lá, entendeu? Anexar o comprovante de pagamento, olha o tempo que você poupou. Isso são dicas. Gente, eu tenho na verdade uma série de dicas que eu posso dar para vocês, mas acho que pra gente responder algumas perguntas, eu vou passando aí no story, ou a gente marca alguma outra live, tá? Uma dica muito importante: seja organizado. Profissional do departamento pessoal tem que ser organizado. Eu não vou conseguir falar todas as dicas aqui para otimizar os processos, mas de repente a gente faz uma live só para otimização de processos das rotinas do departamento pessoal, tá? Eu ia falar também mais umas coisas, mas vai ficar para um outro momento, infelizmente, porque tem bastante coisa. Gente, na live da semana que vem, se vocês quiserem mandar perguntas, tá? Vocês podem mandar pra gente responder na live da semana que vem. Preparar uma live recheada aí com dúvidas que vocês têm na rotina de vocês, ou para quem tá iniciando, e a gente fazer uma live específica só para responder perguntas. Então, se vocês têm, mandam pra gente aí no direct, que a gente vai montar um material bem legal para responder as dúvidas de vocês. Tem alguma pergunta que dá tempo de responder? Pessoal, eu acho que eu passei bastante informação valiosa, que vale a pena assistir a live de novo, né? Vai ficar disponível. Assistam. Pensem sobre o que eu falei, que vale muito a pena mesmo, de verdade. A gente vai ver se dá para responder algumas dúvidas de vocês. Conforme for, a gente também vai respondendo durante a semana nos stories. E vocês gostaram de todas as dicas que eu dei? Deu para ter uma visão, se você é iniciante, do que é o departamento pessoal? Gente, o departamento pessoal é super dinâmico. Então, acho que quem gosta de coisas dinâmicas vai gostar muito do departamento pessoal. Amo essa área, mas sem experiência fica difícil pôr em prática o que eu aprendi somente na teoria. Alguma dica? Loucos somos por açaí? Gente, a dica que eu dei é umas dicas que eu falei lá atrás. Se você não tem experiência, aceite cargos correlatos, tá? Auxiliar administrativo, arquivista, para te dar uma porta de entrada para o departamento pessoal. Você vai chegar lá, mas se você não conseguir no DP, aceite outras funções que vão estar próximas do departamento pessoal. Outra dica é colocar o que você tem conhecimento no currículo. Isso pode trazer oportunidade que você, às vezes, por colocar que não tem experiência, mas também não adicionou o conhecimento que você tem, talvez não te deu oportunidade na área. Sou formada há 3 anos em gestão de RH, mas tenho experiência não tenho experiência. Faz tempo que procuro na área, mas sempre pedem experiência. Põe o que você tem conhecimento. Você está estudando? Põe isso no seu currículo. Tenha conhecimento e segurança nesses assuntos. Com certeza vai mudar suas oportunidades, tá? Eu vou passar mais dicas aí ao longo do... Acompanhe o Instagram, gente, que eu vou passar. Fui auxiliar de RH por 3 meses, não tenho formação na área e assumi um cargo de gerência 6 meses. Preciso me inteirar muito rápido sobre tudo. Alguma dica? Olha... rapidamente você precisa se inteirar sobre tudo. Você não 6 meses, tá? Você era auxiliar, né, por 3 meses e não tem formação. Aí assumiu já um cargo de gerência há 6 meses. Primeiro enumera o que você tem de dificuldade. Aí você vai ter que começar a focar e estudar nas suas dificuldades, tá? Eu não sei aí nesse cargo de gerência que você tem
quais que são as suas atribuições. Depois, se você puder passar pra gente, tá? Eu posso, de repente, dar mais dicas, mas focar aí nas suas deficiências para poder se aperfeiçoar e fazer cursos práticos também. Comecei tecnólogo de gestão de recursos humanos, aí não terminou aqui a pergunta do Billing. Gente, será que vai cair? Vai? Pessoal, vou me despedir de vocês. E aí, quem tiver mais dúvidas, passa aí nas mensagens e a gente vai respondendo ao longo da semana pelos stories, tá bom? Dá uma, 2 dicas por semana para ajudar vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês e até a semana que vem.